Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. O primeiro aí passou, 2 outros ais ainda estão por vir. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos, que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos eram de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azul escuras e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. Obrigada, Má. Continuar só mais uma leitura com o Lucas aqui. Entendeu? Uhum. Aqui. É Apocalipse 1, do 1 ao 20. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono, e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel dessas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados, por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos, por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta, e a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê e envie-o às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando eu me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados.
A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Vou orar pela pregação e a gente já dá início, então. Senhor, obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor se revelou para nós, o Senhor escolheu fazer isso em amor por nós, Deus. E eu te peço que o Senhor nos dê um coração atento nesse momento para entender a tua palavra, para viver ela, Pai. Esteja com o Gesiel, que vai nos conduzir nesse momento, e esteja com cada um que vai estar ouvindo também, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gesi, com você, então. Olá, amigos, tudo bem? Bom dia. Espero que vocês estejam bem, que tenham dormido bem, que estejam passando bem. Só um instante para eu colocar meus slides aqui. Bom dia, amiga. Oi, Vivi, tudo jóia? Gente, deixa eu colocar meus slides aqui no negócio que não está indo. Bem. Agora sim, agora vai. Bom dia, pessoal. Vocês estão bem? Agora sim, né? Espero que todos vocês estejam bem. Bem lembrado, mas depois teremos um momento de Eucaristia, pessoal. Então, preparem já, desde já, o pãozinho e o vinho para a gente celebrar. Gente, hoje a gente está começando uma série sobre o livro de Apocalipse, né? Aquele livro que você possivelmente tem dificuldade de ler, aquele livro que possivelmente você até lê para completar a sua leitura da Bíblia, mas talvez não entenda. Ou aquele livro sobre o qual você tem muitas dúvidas, muitas questões, né? E quem não tem questões sobre Apocalipse, não é mesmo, gente? Então, a gente vai conversar nessas próximas semanas sobre um dos livros mais polêmicos da Bíblia, né? Que é o Apocalipse. E é desnecessário dizer, né? Que é um dos livros mais difíceis de ler, mais polêmicos e também mais evitados da Bíblia, né? A gente normalmente tem muita dificuldade de ler Apocalipse, de pregar sobre Apocalipse. Inclusive, alguns dos ramos da tradição cristã, né, demoraram para incluir Apocalipse na Bíblia, né, por causa de uma certa dificuldade com entender esse livro, enfim, era um livro pouco evitado mesmo, né. Lutero, por exemplo, que é um dos pais da igreja, um dos pais da Reforma Protestante, ele pensava que Apocalipse tinha que ser deixado de fora da Bíblia, né. Por quê, gente? Porque Lutero olhava Apocalipse e falava assim, que raios é isso, né, gente? Lutero fazia isso, tá, pessoal? Então, assim, se você, assim como eu, tem dificuldades com a leitura desse livro, né, tem 1000 indagações, 1000 questões, o que significa aquelas coisas, né? Saiba que você não está sozinho, tá, gente? Lutero está com você também. Ele também tinha maior dificuldade, ele queria até tirar o livro da Bíblia, ele tinha problema com vários livros da Bíblia, em particular com Tiago e com Apocalipse, né? Que ele não conseguia entender. Depois ele mudou de ideia, mas ainda assim ficou aquela coisa. E Apocalipse, né? O que isso significa? Então, é um dos livros mais polêmicos, mais difíceis de ler. E também, gente, um dos livros mais fonte de polêmica sobre o fim dos tempos, né? Conspiração sobre nova ordem mundial, anticristo, marca da besta.
também é uma fonte de diversas referências culturais, né? Então tá aí a capa do Iron Maiden, the Number of the Beast, né? Então, toda aquela coisa, besta com o número 666, o que significa isso? Todas aquelas teorias da conspiração que a gente ouve falar, né? Do Illuminati, imprimindo na nota do dólar, fazendo você comprar com o negócio, querendo imprimir chip e colocar em você. O anticristo, quem que é o anticristo? Seria o presidente da ONU? Seria o Papa? Seria o presidente do Brasil? Seria o presidente dos Estados Unidos? Então a gente fica tecendo teorias da conspiração, né? A respeito disso. Além das diversas referências culturais, além das diversas referências históricas, né? E Ana Bia quer falar? Bom, além de todas essas referências culturais, históricas, né, e também essas teorias da conspiração que surgem em torno de Apocalipse, né, a gente tem uma dificuldade pessoal com a leitura de Apocalipse, né, com o entendimento mesmo, como eu falei no começo. E eu mesmo tinha muita dificuldade em ler Apocalipse, né. Na minha formação cristã, e eu não tenho não tenho grila de falar isso nem um pouco assim, né, eu cresci em um lar assembleiano, né, um lar, assim, que meu pai era pastor assembleiano, e eu tive uma formação bastante dispensacionalista, né, de olhar o livro, assim, com todo aquele simbolismo rico e de uma leitura bastante complexa, né, interpretações complexas. E depois eu passei a aceitar que, na verdade, não era tanto aquilo, né? Apocalipse falava mais sobre um tipo de mensagem final, de que, assim, embora aconteça muita coisa, no fim vai ter a Nova Jerusalém e é isso. Então eu pegava o começo de Apocalipse, olhava ali, mas pulava lá no final e falava assim, não, realmente, novos céus e nova terra, né? E tudo mais. E aí também, então eu fiz isso, mas e ao mesmo tempo que eu coloquei isso para mim, isso me colocou um certo tipo de comodismo, sabe? De falar assim, não, Apocalipse tem valor, o final dele é o que eu consigo entender, então em final é isso que importa, o resto. De um certo modo, é isso mesmo que importa, tá, gente? Como a gente vai conversar nas próximas semanas, isso é central para a mensagem de Apocalipse. Mas eu passei a aproveitar nos últimos 2 anos muito mais do resto do livro, do que está entre o capítulo 1 e o capítulo 20, né? Passei a me alimentar muito mais do conteúdo das outras partes do livro, depois que eu tive que dar aula disso, né? De interpretação bíblica num seminário lá na Amazônia, eu tive que estudar esse trem, encarar, e estamos aqui, né, gente? Aí eu propus essa série, ano passado não rolou, a gente vai fazer ela agora, e seja o que Deus quiser. Então vamos conversar um pouco sobre esse livro, né? A verdade, pessoal, é que é um livro que trazia uma esperança profunda para os primeiros cristãos. Então, por que a gente evita ele, né? Por que a gente o evita? Talvez para a gente olha essas coisas, né? Essas referências culturais, as coisas que a gente já recebeu no WhatsApp falando sobre como o Apocalipse está prestes a se consumar, e é impressionante como o Apocalipse sempre dá certo com as coisas que estão aí, né, e que formam a melhor conspiração de todas, mas no momento seguinte, quando as coisas mudam, Apocalipse também dá certo, né, e parece que fita muito bem, parece que dá muito bem, e parece que está iminente, o anticristo está aí, e tudo vai acabar. Mas a verdade é que era um livro que trazia profunda esperança para os primeiros cristãos, então a gente não deve evitá-lo. Né? Por que o evitamos? A gente precisa aprender a apreciar a riqueza desse tesouro, tá bem? E eu posso garantir que esse se tornou um dos meus livros favoritos do Novo Testamento, né? Junto com João, junto com Colossenses, aí tá Apocalipse também. Livro muito bonito, muito profundo. E minha recomendação é que você pegue uma caneta, um caderno, faça anotações durante esses dias, mantenha sua Bíblia aberta para a gente folhear o texto, né? Claro que em 5 mensagens não vai dar para a gente discorrer sobre todos os temas principais do livro, mas a gente vai fazer o esforço de pregar, e que a minha oração é que essa série de mensagens possa ser edificante, instrutiva e também te desafie a um relacionamento mais profundo com Cristo. Tá bom, gente? Então vamos lá. Apocalipse, do que se trata? Hoje a minha ideia é trazer um panorama um pouco sobre o livro de Apocalipse, um pouco do contexto, um pouco da mensagem central, esse grande, digamos assim, esse grande arco narrativo, se é que a gente pode falar assim, na verdade, esse grande arco de histórias que se compõe por fazendo um todo. E nos próximos dias, o Altamiro, o Abner,
o Arthur e a Mayra vão completando esse grande cenário, tá? Mas eu também quero fazer um panorama aí a respeito do que se trata o livro de Apocalipse. O do que fala? Bom, gente, quanto à autoria, há um debate, um certo debate sobre se foi o apóstolo João, né? A gente normalmente identifica com o João mesmo, ou se foi algum outro João. E esse debate não é coisa da alta crítica, não é coisa de gente moderna, não. Lá na história da igreja, Eusébio de Cesareia já colocou em dúvida, falando assim, será que foi mesmo o apóstolo João? Talvez tenha sido João o presbítero, porque no Novo Testamento ele aparece, ou talvez até um terceiro João, isso já é mais contemporâneo. Mas, de acordo com a tradição cristã, o livro foi escrito pelo apóstolo João. Então, tem um grande número de pessoas que atribuem, né, vários dos pais da igreja, né, e eles são fonte importante para a gente saber quem que escreveu as coisas, né, porque eles estão muito perto ali. Então, muitos pais da igreja afirmam que o livro foi escrito pelo apóstolo João, tá bom? O mesmo apóstolo João que, segundo a tradição, escreveu o Evangelho de João. E Tertuliano, um dos pais da igreja, né, nos conta que o imperador Domiciano, que era o imperador romano na época, ele estava perseguindo os cristãos de uma maneira muito dura, né? Em particular, o apóstolo João foi preso e tentaram matar o apóstolo João de uma maneira extremamente torturante, né? Um modo assim que pudesse ficar como um exemplo público de que aquilo não deveria ser feito. Pregar a respeito de Jesus, falar sobre Jesus, não deveria ser feito, deveria ser evitado, não é? E conta a tradição, de acordo com Tertuliano, que Domiciano tentou queimar o apóstolo João em óleo quente. Então, o próprio imperador Domiciano pegou João e colocou João em óleo quente. Apesar de a multidão dizer que não queima não, o cara é gente boa, tá pregando aí sobre Jesus, não tá perturbando ninguém. O imperador foi tentar queimar o apóstolo João em óleo quente. E apesar disso, João sobreviveu, né? Então, conta a história de Tertuliano que João sobreviveu a essa tentativa de assassinato, e o imperador ficou assim, o que eu vou fazer com esse cara, né? E mandou João para a ilha de Patmos, onde ele ficou lá por muito tempo. Esse milagre, né, de acordo ainda com Tertuliano, levou muita gente a se converter. E o local que, de acordo com a tradição, fica onde aconteceu essa tentativa, né, de matar João, tá nessa onde fica essa igreja aí que tá nos slides, né, o oratório de São João do óleo, né? Do óleo por quê, gente? Porque ele tentou ser queimado no óleo, né? Então, em Roma ainda tem um local lá, você pode visitar o dia que você foi em Roma. Mas isso deixou o imperador furioso, né? Que aí toma João e manda para a ilha de Patmos como um condenado. E aí ser banido era uma condenação muito comum no Império, né? Roma enviava para as ilhas todos aqueles que deveriam ser punidos politicamente, né? Todos aqueles que desafiavam o Império Romano, todos aqueles que desafiavam a ordem do Império Romano, Roma condenava e mandava para ilhas para ser morto. E então João está preso por pregar o evangelho. Você vai encontrar isso lá no capítulo 1, que o Lucas leu para a gente no prelúdio da mensagem. Ele estava preso por pregar o evangelho. E aí conta-se, depois que ele conseguiu sair de Patmos, né, depois de ter tido essas visões, depois de passar um tempo lá, ele saiu da ilha, discipula o Policarpo de Esmirna, que é um dos pais da igreja, né, vai para Éfeso, onde morre no ano 98. Então, o livro foi escrito por João, muito provavelmente, embora tenha outras fontes, mas ele foi escrito entre 95 e 100 depois de Cristo, né? Durante o reinado do imperador Domiciano. Gente, essa foi uma época de profunda perseguição aos cristãos, né? Sempre vale a pena lembrar do modo terrível como cristãos eram mortos pelo império, né? Colocados para morrer no Coliseu como espetáculo, queimados em estacas, crucificados, torturados até a morte. O próprio apóstolo João, né, provavelmente, de acordo com essa tradição, quase foi morto de um modo tão difícil, né? E os cristãos passavam uma dura perseguição pelo Império Romano. Roma não era por cima daquela aparência, né, de paz, de estabilidade, estava um império sangrento, na verdade, né? Um império que dizia para os cristãos: você tem que servir a César, César é o Senhor. E aí os cristãos falavam assim: César não é o Senhor. César pode ser no máximo um
um delegado social, uma pessoa para quem Deus confia o governo num determinado tempo, mas ele não é o Senhor. O Kyrios, o Senhor, é Jesus. E aí, por causa disso, eles eram condenados. Eles entendiam isso de um ponto de vista político como um desafio a Roma, né? Não chamar César de Senhor, não considerar César como Senhor. Então eles tinham potencial para ser um grupo político que ia desafiar o império, de algum modo, que ia colocar a ordem social em xeque. Então os cristãos estão sendo queimados como um espetáculo, estão sendo colocados para morrer no Coliseu. Espetáculos são feitos com cristãos no Coliseu. As pessoas estão morrendo de modo terrível na cidade de Roma e nas adjacências também. Então, João escreve uma carta para 7 igrejas da Ásia Menor, né, que estão aí listadas, né, no início de Apocalipse. Deixe sua Bíblia aberta aí. Em Apocalipse você vai ver do capítulo 2 e 3, Éfeso, Esmirna, na verdade, no prelúdio também, né, na introdução do livro de Apocalipse, inscreva num livro tudo que você vê e envie às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas essas cidades ficam na Ásia Menor, né? Uma região que é mais ou menos onde hoje a gente tem a Turquia, né? E elas passam por esse período de perseguição. Qual que é o propósito do livro, gente? Qual que é a ideia do livro? Então, assim, aqui começa uma tentativa de se aproximar da mensagem de Apocalipse, né? João quer encorajar seus irmãos em Cristo a passar pela tribulação que é a perseguição romana, né? Então, João escreve, primariamente, esse livro como uma tentativa de uma profecia, né? Em forma de literatura apocalíptica, já a gente vai comentar mais disso, mas ele escreve esse livro para encorajar seus irmãos a passar pela tribulação que é essa perseguição romana que eles estão passando aí, né? João quer desafiar os cristãos a ter uma vida mais fiel, né, a Cristo e a persistirem mesmo em meio ao martírio, diante da morte. João quer motivar essas igrejas que estão passando por esse período de perseguição intenso debaixo do imperador Domiciano, pela perseguição essa que ele mesmo tinha passado, a persistirem, a perseverarem na fé, a deixarem a apatia de lado, né? A deixarem o marasmo de lado, a deixarem também a vergonha de lado, a covardia de lado, enfrentar a perseguição, enfrentar os modos de vida que o Império Romano propunha, que eram sutis, mas que levavam eles para longe do Evangelho. Ele quer desafiar essas pessoas das igrejas da Ásia Menor a ter uma vida mais fiel a Jesus. Mesmo diante do martírio, mesmo diante da morte, mesmo que isso signifique martírio, morte. Isso mesmo, exatamente o que o Agil disse, né? Cristãos se recusavam a prestar culto ao imperador, então era necessário desafiá-los a uma vida mais integral ao evangelho, né? E ao mesmo tempo que ele desafia, ele os consola, né? Então esse é o segundo aspecto de Apocalipse que está presente, né? João consola os primeiros cristãos, afirmando como os impérios desse mundo serão julgados por Deus, em última instância. Que Roma está aí, mas vai passar, ela vai ser julgada por Deus, em última instância. João nos ensina, por meio de Apocalipse, que o dragão está à solta, né? Manipulando esses impérios, mas que Cristo é vitorioso sobre todas as coisas e trará um novo mundo no final, né? E como um corolário disso, né? Como uma consequência menor, mas não menos importante, aquele que for fiel e que se manter fiel a Cristo, aquele que se mantiver junto com Cristo, vai fazer parte da cidade de Deus, que Deus mesmo preparou, né? Queridos, sabendo também da dificuldade de ler esse livro, eu não quero me delongar muito, né? Já estou falando bastante, mas eu quero trazer alguns parâmetros de como a gente pode ler esse livro, né? Que é Apocalipse, tá? Para que você possa desfrutar dessa série, né? E desfrutar das mensagens, desfrutar de uma leitura desse livro bastante rica e bastante aprofundada. Então, a gente vai conversar muito rapidinho sobre como ler Apocalipse. E para isso, a gente precisa falar de como não ler Apocalipse. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Como não ler Apocalipse? A gente não pode ler Apocalipse como um livro escrito diretamente para nós, do século XXI. Tá bom? Tentar identificar uma mensagem secreta para nós, aqui, assim, bem de boa mesmo, é paranoia. Assim, porque João escreveu
Isso primeiro para os cristãos do primeiro século. Então, tentar pensar como se fosse para a gente primeiro, em primeiro lugar, é não dar ao livro o lugar que ele merece, não entender a mensagem do livro como ela foi escrita para significar para os primeiros cristãos. Outra coisa, a gente não pode ficar procurando evidência para teorias da conspiração no livro, significados ocultos no texto. Então, os 7 candelabros, oh meu Deus, será que os 7 candelabros serão as nações? Aí, tipo assim, o leão, nossa, mas será que o leão é os Estados Unidos ou a China, né? E, gente, é claro que isso, Apocalipse tem a ver com algo a ver também com o futuro, mas tem a ver primeiramente com aqueles cristãos naquele contexto. E a gente não pode ficar procurando evidência para teorias da conspiração, significados ocultos do texto, porque não foi um livro escrito diretamente para nós do século XXI, tá bom? Também para nós, mas não primeiramente para nós. Outra coisa, a gente não deve considerar que quem lê Apocalipse lê algum dos evangelhos específicos ou outros textos sobre o fim dos tempos, né? Provavelmente, eles liam o Antigo Testamento, né? Junto, e está carregado de imagens do Antigo Testamento, né? Mas a gente não pode supor que, por exemplo, eles estavam pensando o tempo todo, talvez João tivesse, porque João andou com Jesus, mas que os cristãos que fossem ler precisassem ter lido, digamos assim, o próprio Evangelho de João, né? Ou o Evangelho de Marcos, para ter entendimento de Apocalipse. Você precisa lembrar que as cartas, né, que compõem o Novo Testamento, elas se espalhavam, as pessoas liam, né, iam lendo, mas, tipo assim, um cristão de Esmirna não tinha a carta de 1 Coríntios, né, gente? Possivelmente. Talvez a carta circulasse, mas não era assim. Não é como a gente tem hoje, que a Bíblia é prontinha, costuradinha, cheirosinha, né? Eles não tinham isso antes. Então, a gente não pode supor que eles leram, por exemplo, o primeiro e 2 Tessalonicenses, embora esses textos sejam muito importantes para a gente entender o fim, né? Fala sobre a parousia, o arrebatamento, né? A vinda de Cristo, a segunda vinda, aquela caracterização dramática que Paulo coloca. Mas a gente não pode colocar isso como um parâmetro para a leitura, né? E o principal, né, gente? Que ele não pode ser lido com medo, tá, gente? Muita gente lê Apocalipse com medo. Então, do fim dos tempos, e evita, você não pode fazer isso, tá, gente? Não faça isso. Faça isso, minha querida. Apocalipse precisa ser lido com coragem, não com medo. Então, como a gente pode ler Apocalipse, pessoal? A gente tem que lembrar, em primeiro lugar, que foi escrito primeiramente para os cristãos primitivos. Então, para entender o que significa para nós precisamos entender o que significou para eles. Na verdade, gente. Então, em particular, você vai ler em Apocalipse, vai perceber como uma mensagem se repete ao longo do livro, né? A seguinte mensagem, a mensagem de que os mártires que morreram em Cristo estão em profunda paz, portanto, perseverem, né? Então, você vai ler, vai perceber os ecos da perseguição ao longo da leitura do livro, né? Enquanto João está falando às igrejas diretamente, você vai ler palavras como quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, vitorioso do que, né, gente? De alguma coisa muito difícil aí que está acontecendo. Darei o fruto da árvore da vida. Ao vitorioso, há várias promessas para quem for vitorioso, diante das tentações, diante das dificuldades ali. Mais para frente, quando você for passando, né, chegar naquelas partes difíceis, que a gente tem muita dificuldade, você vai ler hinos ao Cordeiro, né, hinos a Deus, entoados, mostrando como ele é louvado por julgar o mundo, né, e como aqueles que estão diante de Deus são as testemunhas, né, aquelas pessoas que sobreviveram, eram de uma grande tribulação, e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Gente, isso tinha a ver, pode ter muito a ver conosco, mas tem principalmente a ver com aqueles primeiros cristãos. Para entender o que significa para nós, precisamos olhar para eles e, com humildade, procurar entender o que significa para eles primeiro. E depois a gente passa para a gente olha para nós, fala assim, para nós, o que significa para nós? Né? Essa é a primeira coisa, tá? Então, leia o livro, você vai achar várias vezes, o anjo para e fala para João, João, quem são aqueles lá? Aí ele responde, Senhor, tu sabes. Aí ele fala, são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. E aí eles passaram por um grande tormento, mas agora eles estão diante daquele que é eterno, né? E dia e noite eles servem diante do trono de Deus, eles estão acolhidos pelo abraço divino, eles estão num lugar onde não tem mais lágrima, não tem mais choro, nunca mais terão calor, nem fome, nem sede. O Cordeiro que está no centro os apacentará e ele os guiará a fontes de vida, né? As fontes de água viva. Tem um significado para eles, né?
Perseverem, né? É a parte central. Outra coisa, gente, precisa considerar os diversos estilos que acompanham o livro, tá? Então, aí você pode já estar se perguntando, certo, Gizi? É uma mensagem para os primeiros cristãos, mas um negócio que, mesmo que for para a gente hoje, eu não sei se nem os primeiros cristãos entendiam, né? Porque olha que trem doideira, já pensou você parar e tá lendo Apocalipse, né? Alguém tá lendo lá na sua igreja a carta que acabou de chegar, do apóstolo João, e aí começa a falar de besta, subindo, né? Não sei o quê. A gente tem uma dificuldade hoje de entender esse livro, em partes por conta disso, né, pessoal? Em partes porque a gente não tem familiaridade com um certo tipo de literatura que está presente em Apocalipse, que eu já coloquei aí, né, nos slides. Literatura apocalíptica, tá, gente? Esse tipo de literatura era um tipo de literatura bem familiar dos judeus. Muitos trechos do Antigo Testamento contêm literatura apocalíptica. Que tipo de literatura é essa, gente? É um tipo de literatura apresentado sob a forma de visões e de sonhos, tá, pessoal? Usando diversos símbolos, figuras enigmáticas, uma linguagem enigmática, muitos e muitos e muitos símbolos, sonhos, visões. Então, você vai encontrar, por exemplo, em Ezequiel, né? Em Daniel, em Zacarias, em trechos de Isaías, muitas figuras apocalípticas, né? Muitas narrativas, muitas descrições apocalípticas. Tá bom, pessoal? Você vai encontrar lá, por exemplo, em Daniel, quando Daniel para perto do rio, e aí ele vê uma visão no céu, 4 anjos, 4 seres celestiais, na verdade, isso é Ezequiel, né? Mas eles veem essas coisas o tempo todo, e aí o ser celestial, ele tem asas, tem vários olhos, tem 4 cabeças. O que é isso, né, gente? Isso é uma linguagem apocalíptica, né? Estão misturados visões, sonhos, símbolos, que têm um significado. É uma linguagem enigmática, mas tem um significado não tão, assim, não tão obscuro para quem está reconhecendo esses símbolos no primeiro século, tá bom, gente? Então, é um estilo literário, né? São figuras fantásticas que aparecem em Apocalipse, né? Bestas, pessoas vestidas de sol, gafanhotos com caudas de escorpião, gente, e cabeças parecendo de mulher. Então, olha só, tenta imaginar um gafanhoto com caudas de escorpião e com rosto de mulher. Dificílimo, né, gente? Mas você pode usar a sua imaginação aí e tentar compor, né? Pega uma caudinha de escorpião, um gafanhoto, mas isso tem um significado para os leitores, né? Pode ser que para nós a gente tenha dificuldade de entender, mas tem um significado muito claro para os leitores, tá bom? Então, Apocalipse usa a literatura apocalíptica. Outro tipo de literatura que está incluso em Apocalipse, que é importante falar, é que não é o tipo de livro que é um tipo de livro profético, no seguinte sentido. Os profetas do Antigo Testamento, eles diziam coisas da parte de Deus, e frequentemente quando eles proferiam juízo sobre o povo de Israel, juízo sobre as nações, eles estavam, em partes, eles podiam estar prevendo até o fim, né? As últimas coisas e tudo mais. Mas não necessariamente, tá, gente? Frequentemente eles estão sobre o presente de Deus e sobre como o povo se desviou e como isso vai ter consequências. Mas eles estão falando assim, povo, arrependa-se, né? Abre lá os profetas, você vai reconhecer essa linguagem o tempo todo, arrependa-se, porque senão você vai ser julgado, Deus vai julgar o mundo, Deus vai julgar as nações, e você vai estar incluso nisso daí. Então, em particular, João não estava prevendo o fim. Sabe por quê, gente? Porque João andou com Jesus, né? E ele sabia que o fim já tinha começado com a vinda de Jesus. O fim não era uma coisa que, para João, ia ainda acontecer, porque já estava acontecendo. O fim já estava acontecendo desde que Jesus morreu e ressuscitou. A história, a nova criação já começou a emergir. Então, oi. Eita, gente, ficou abafado o som? Deixa eu ver aqui se eu melhoro o som. É que você pareceu que você mexeu o microfone e aí alterou bastante, tá um pouco difícil de ouvir. Tá dando para ouvir? Agora foi. Deu problema no foninho aqui de ouvido, sabe? Aí ele... Deu certo. Vocês estão me ouvindo, né? Eu não tô ouvindo vocês. Se alguém for falar, levanta a mãozinha. Agora foi. Agora foi. Então, gente,
essa era uma situação, né? A seguinte situação que você tinha. Era um livro profético, no seguinte sentido, de que João, ele não estava tanto prevendo o fim, né? Ele estava falando muito sobre... Exatamente, isso aí que a Gil falou, né? Tem vários sentidos presentes, né? E era um sentido profético, pessoal. Em que aspecto? Ele estava, assim como os profetas do Antigo Testamento, que denunciavam a situação de Israel na época, e falavam para o povo voltar para Deus, perseverar, se arrepender dos pecados, né? Porque Deus ia julgar o mundo. João também está falando, gente, para o povo de Deus perseverar, se arrepender e se manter firme, porque Deus vai julgar o mundo. Tá bom, pessoal? É isso que diz. É isso que significa literatura apocalíptica, né? Não é uma previsão, um exercício de futurologia, não é tanto isso, quanto um olhar para o modo de vida como as coisas estão acontecendo e o futuro que Deus está anunciando diante do presente que está dado, né? Então, isso é muito importante para a gente ler, né? E, por fim, pessoal, também é uma carta, né? Então, isso, tudo que a gente usa para ler cartas, né? O contexto, tem uma questão muito situacional, ocasional, porque uma carta é escrita sempre para um grupo de pessoas, né? Como a gente disse, novamente, né? Foi escrito primeiro para aquelas 7 igrejas, né? E depois a gente olha para nós, né? Então, é um aspecto ocasional. Então, ela precisa ser lida para aquele contexto, né? Outra coisa muito importante para ler Apocalipse. Você precisa estar atento às figuras do Antigo Testamento, tá, gente? Então, você vai ver seres celestiais, estátuas, bestas, o Filho do Homem, o Ancião de Dias, as pragas, como do Egito. E todas essas figuras você vai encontrar no Antigo Testamento, tá bom? Só que elas, olha só, elas importam aqui, são simbolismos presentes, para falar das coisas que João quer dizer. Ele está remetendo às imagens que o povo conhecia do Antigo Testamento, para falar sobre como Deus ia julgar o mundo, sobre como aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos naquele tempo presente, eles estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho, mas assim como os profetas, eles iam sobreviver, apesar daquelas coisas aparecerem, apesar de todas aquelas figuras aparecerem, eles iam persistir. Às vezes, isso é usado até como analogia, tá, gente? Então, preste bastante atenção. Por exemplo, você vai ler a respeito de uma estátua, né, que a besta constrói uma estátua e pede que todos adorem essa estátua, e aquele que não adorar a estátua vai sofrer uma condenação. Gente, do que Apocalipse está falando aí? Não é de Daniel? Do livro de Daniel? Daquela situação em que aqueles 3 homens se recusaram a adorar a estátua, né? E por isso foram lançados na fornalha. Essa imagem está presente no livro de Apocalipse. Mas para você entendê-la, você precisa ler o Antigo Testamento. Você precisa ler a Bíblia inteira, tá, gente? Não adianta ler só um trechinho, os trechos que você mais gosta. Lê o Antigo Testamento, reconheça essas figuras, né? Para você ler Apocalipse, não tem como sem olhar. O próprio Filho do Homem, o Ancião de Dias, isso aparece no Antigo Testamento. Isso tem um significado lá. E, gente, uma coisa bem legal também, tá? Aqui eu já tô tentando encaminhar um pouquinho mais rápido, né? Mas tenta pensar que era um livro para ser ouvido, primeiramente, né? Apocalipse era um livro que chegava e uma pessoa lia, tá? Mais ou menos como a gente fez na nossa leitura comunitária hoje, uma pessoa lia e todo o resto da igreja sentava e ouvia. Se você abrir Apocalipse, capítulo 1, tem uma bênção para aquelas pessoas, né? Daquelas igrejas. Que diz assim, né? No versículo 3, feliz é aquele que lê, uma pessoa, aquele que lê, e aqueles que ouvem, as pessoas que estão ouvindo as palavras dessa profecia. Né? Aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, essa profecia, pois o tempo está próximo. Então, feliz é aquele que lê, a pessoa que lê, e aqueles que estão ouvindo, tá, gente? A mensagem desse livro. E por que isso é importante? Já a gente vai ver por quê. Porque normalmente a gente lê Apocalipse de um modo linear e pensa que, na verdade, ele foi escrito para ser lido por todo mundo. Na verdade, nem todo mundo lia, as pessoas ouviam. Então, tem um caráter de repetição presente em Apocalipse, que você vai ver certos padrões se repetindo dentro do livro, padrões após padrões, novamente, repetindo novamente. Deus julga o mundo umas dezenas de vezes, né, gente? Haja mundo para destruir, né? Eu ouvi um podcast muito bom falando disso. Haja mundo para destruir, né, gente? Deus destrói o mundo do começo ao fim do livro. Como que é possível, né? Mas é por quê?
Porque está repetindo, né, pessoal? Está repetindo alguns padrões dentro do livro, não é possível, né? Então, as pessoas que estão ouvindo, elas precisam ouvir e ouvir de novo. E à medida que elas vão ouvindo, elas vão acrescentando detalhes àquela história, detalhes àquela pintura, detalhes àquilo que elas já ouviram antecipadamente, né? E também, gente, mantém em vista que é um livro para ser imaginado, tá? A nossa esperança, ela é muito gestada pela nossa imaginação. Ela é muito produzida, a nossa esperança é produzida não somente por descrições exaustivas e proposicionais sobre o juízo divino do mundo, mas também pela nossa imaginação. Então, deixe-se, por assim dizer, contaminar por essa perspectiva imaginativa de Apocalipse, né? De olhar para ele não tanto como um livro descritivo, exaustivamente, mas um livro que aborda a esperança cristã de um modo imaginativo, de um modo que mexe com a nossa consciência, com o nosso coração, de um modo especial. Agora, gente, eu quero, bem rapidinho, né, eu já falei disso bem rápido, não quero demorar muito mais nessa mensagem, porque eu já estou, assim, passando muito, mas existem algumas opções básicas de interpretar o livro, a gente vai escolher uma que é mais de acordo com o que a gente entende que o livro significa, né? Repetida e progressiva. Quando você está lendo Apocalipse, está repetindo imagens, né? Então, você vai ter em Apocalipse 7 divisões, né? 7 repetições. As coisas se repetem e se recapitulam. Uma mesma história contada e recapitulada mais de uma vez, sempre com alguns acréscimos, tá bom? E aqui vai a nossa sugestão. Tem um intérprete bastante famoso, William Hendrickson, que propôs essa divisão em 7 divisões de Apocalipse, que recapitulam uma mesma história, recontam uma mesma história. Que história que é essa, gente? É a história que vai desde a ressurreição de Jesus até a segunda vinda dele, né? Que história é essa? É o tempo presente que a gente está vivendo, né, pessoal? Jesus, depois de ter subido aos céus, ter sido glorificado, subiu aos céus, a gente está aqui e a gente tem que lidar com o mundo, e o mundo às vezes persegue a igreja, às vezes a gente tem que lidar com a nossa própria apatia. Então, o autor escreve com essa intenção, essa história, de modos repetidos, repetidas vezes, ele fala de novo, e de novo, e de novo, a respeito de uma mesma história. Então, Cristo e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Tem uma repetição padronizada, você vai reconhecer que dentro desses padrões, dentro dessas 7 divisões, aparecem 7 candelabros, 7 selos, 7 trombetas, 7 vozes, né? Tem um significado em termos de perfeição, né? Um livro que exibe uma mensagem que ela é completa, que o juízo de Deus é completo, né? Que essa mensagem ela é completa. Então, João recheia aquelas 7 porções de 7 candelabros, 7 selos, 7 trombetas, e você vai reconhecer esses padrões se repetindo, né? Então, 7 selos, novamente aí as 7 trombetas que conduzem a efeitos parecidos com os dos selos. Aí aparecem as bestas que anunciam, e 7 vozes anunciam julgamento, né? Depois, 7 taças derramam julgamento, semelhante aos 7 selos, semelhante às 7 trombetas, semelhante às 7 vozes. Vem 7 julgamentos sobre a Babilônia. Cada vez mais vai se tornando mais concreto, né? Vai saindo os selos e passa pelas vozes e vai se tornando em julgamentos, né? E, por fim, o recomeço da história e desfecho final, tá bom, pessoal? Então, é mais ou menos esse o panorama do livro. Fica aí com uma sugestão de leitura. E, gente, eu quero gastar mais 5 a 7 minutos falando para vocês, bem rapidinho, sobre por que é, então, que a gente... o que acontece quando João encontra Jesus, né? Tem algo de impressionante em Apocalipse, que eu quero deixar aqui como uma mensagem, como uma aplicação de tudo isso, né? Já a partir do capítulo 1. Como a gente conversou, Apocalipse significa revelação. Não sei se eu falei isso no começo, né? Mas Apocalipse significa revelação. Então, começa lá, Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Ele começa com a palavra Apocalipse, em grego, que significa revelação. Você vai ler aí na sua NVT, talvez na sua NVI, revelação de Jesus Cristo. Essa palavra é Apocalipse, tá? E que essa revelação é de Jesus Cristo. Então, João, ele coloca essa expressão ambígua para nós, né? Você vai ler o livro, você vai ficar em dúvida se ele está falando sobre acontecimentos que vão acontecer em breve, que Jesus vai revelar para as igrejas, e parece que também que tem esse sentido, e de fato Jesus faz isso, e João escreve essas palavras,
Mas também tem um sentido em que parece que a revelação de Jesus Cristo diz respeito ao próprio Jesus. Tá bom, gente? E a gente pode aceitar ambas as interpretações como sendo legítimas, né? A gente não precisa jogar uma delas fora, porque ao mesmo tempo em que Jesus está contando algo, revelando algo sobre a igreja e sobre o modo de perseguição que eles estão sofrendo, mas como Deus vai julgar o mundo, Jesus está revelando a si mesmo, tá? Agora perceba bem, que depois que João saúda as igrejas, louva a Deus, né, louva a Cristo, e diz que ele vem para julgar os vivos e os mortos, né, como a gente lê no Credo, ele diz que está preso em Patmos por causa do Evangelho, e que ele é tomado pelo Espírito, ouve uma voz, e essa voz é de Jesus. E aí, gente, o livro se fala sobre Jesus, tem algo de estranho aí, né? Tem algo de estranho para nós, né? Porque Jesus, ele aparece já no começo do livro como glorificado. Normalmente a gente está acostumado com a leitura dos evangelhos, né? De ver como Jesus nasce humilde numa manjedoura, e aí ele vai passando por tudo aquilo, é crucificado, e depois ele é glorificado. Então o clímax do livro é a crucificação e a glorificação de Jesus, né? Mas em Apocalipse ele já se apresenta glorificado. João está olhando para um Jesus que já foi glorificado, que já tem toda a glória, né? E ele apresenta com essa imagem, né? Os pés de bronze, que significa esse poder sobre os inimigos, né? Para manter eles debaixo dos pés, a onisciência de Jesus, a espada de dois gumes, que é a palavra, né? Todas essas imagens remetem às características de Jesus, né? E só que aí, depois de todas essas imagens misteriosas, a gente pode começar a se perguntar, né? Por que é que Jesus aparece glorificado no começo do livro e não no final? Se você for ler o livro depois, na moral, assim, leia depois, você vai achar no final a igreja glorificada, né? E Jesus glorificado no começo, mas a igreja é glorificada no final, né? Então a igreja, ela aparece como uma noiva, né? Que é recebida para um casamento, né? É interessante isso, porque a gente tem duas constatações estranhas aqui. Ao invés de Jesus aparecer glorificado no clímax do livro, no final, ele aparece glorificado no começo, né? Se o livro é a revelação de Jesus, a revelação da glória de Jesus, por que ele não aparece glorificado no fim? Por que não no fim, mas no começo do livro? E aí outra coisa também que você vai reparar, lá no capítulo 5 tem o clímax a respeito de Jesus e de Deus, né? Quando é apresentada a adoração no céu. Aí você vai ver como Deus é glorificado, como Jesus é glorificado. E aí você fala, bom, podia acabar aqui, né? Deus está sendo glorificado, Jesus glorificado. Por que o livro, se o livro fala sobre Jesus, por que ele não acaba no capítulo 5? Por que isso aparece no começo do livro, mas não no final, né? E a resposta é a seguinte, gente, tem tudo a ver com a leitura de Apocalipse, para aqueles primeiros cristãos. E tem tudo a ver com a leitura para nós hoje. Em Apocalipse, Cristo é glorificado do começo ao fim, pessoal. Do começo ao fim. No início, Jesus se apresenta como glorificado. Ele tem glória, ele tem majestade, tem poder. Mas à medida que o juízo divino sobre o mundo acontece, a história evolui, é sempre acompanhado de atos de louvor. E depois, quando a história chega no clímax, você percebe que são os santos e os mártires que recebem a premiação, que recebem a coroação e que recebem a glória. A coroação dos santos e dos mártires é a revelação do próprio Cristo. A coroação dos santos e dos mártires, dos cristãos, é a coroação do próprio Cristo. É o clímax de Apocalipse, né? Então, quando o Cordeiro encontra a igreja, colocada sob a figura de uma noiva pura, santa, ele celebra as bodas do Cordeiro, e a glória da noiva de Cristo é a glória do próprio Cristo, né? E se Apocalipse revela mesmo a glória de Cristo, isso nos leva a uma constatação profunda. A de que Cristo é glorificado quando a sua noiva é glorificada. A de que a glória de Cristo e o sofrimento de Cristo também são o sofrimento de Cristo e o sofrimento da igreja e a glorificação da própria igreja, né? O sofrimento de Cristo é por causa da igreja, da noiva dele, né? E a glória de Cristo não é somente aquela do começo do livro, pessoal, mas também a glória da sua noiva. Olha que coisa linda, né, que a gente tem aqui. A noiva de Deus, perseguida, a noiva de Cristo, sofrida, que passa por desafios nesse mundo, que passa por apatias nesse mundo, que passa por desafios não somente da perseguição explícita, mas implícita nos nossos modos de vida, descobre que a glória de Cristo é exibida de modo completo no fim da história.
quando nós também encontramos com Jesus, e nós também somos glorificados junto com Jesus. Aí a história é completa, e aí parece que a glória de Cristo, que já é, num sentido muito importante, completa, é elevada às últimas consequências, e Cristo é glorificado completamente, né? Então, gente, e essa glorificação em Apocalipse, você vai ler depois, ela é alcançada como? Por meio do martírio, né? Por meio da morte, por meio da rendição, da humilhação, da perseguição, da derrota pública, né? A gente tem essa imagem da noiva, mas ela tem que vencer a apatia, tem que persistir, tem que se santificar, ela tem que vencer o sofrimento, a humilhação. E antes da glória sempre tem uma cruz, né, gente? Isso é legal também de a gente perceber. Antes que Jesus fosse glorificado, ele passou pela cruz. Antes que nós sejamos, antes que aqueles cristãos pudessem ser glorificados junto com Jesus, eles precisavam passar por aquele sofrimento. Eles precisavam ser persistentes, né? Mas a verdade é que, no fim das contas, o que nós podemos saber é que, apesar de o mundo presente nos desafiar de diversos modos, como desafiou aqueles cristãos do primeiro século, nós vamos encontrar com Jesus. Ele vai redimir a história. Ele vai julgar o mundo. Então, Apocalipse é não apenas um livro sobre o futuro, é um livro sobre o passado também, mas também sobre o presente, né? A gente precisa ser renovado por essas imagens de juízo e esperança, e ao longo dos próximos 4 domingos, quero te convidar a essa reflexão sobre esse livro. Se você é cristão, como você tem caminhado? Se você não é, como você tem caminhado diante dessas verdades? Diante da esperança cristã de que Deus vai julgar o mundo. E essa imagem de juízo talvez mexa com a gente de um modo negativo. Não pode mexer. Deus vai colocar o mundo no lugar, pessoal. Isso deveria levar a gente a agradecer a Deus, a alimentar essa esperança todos os dias. Deus vai colocar o mundo no lugar. O mundo vai ser julgado, as nações vão ser julgadas, e finalmente nós vamos habitar com Cristo. Mas para isso a gente precisa caminhar até lá. Então, faça esse autoexame enquanto a gente lê esse livro, e que o Senhor possa nos levar às reflexões que Ele deseja. Tá bom, pessoal? Vamos orar? Amado Deus, nós te agradecemos pelo seu amor, pedimos que o Senhor nos abençoe enquanto refletimos a respeito desse livro, que o Senhor possa trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, que o Senhor possa trazer à nossa memória, à nossa imaginação, a nossa estação da imaginação, a esperança e a vida futura que o Senhor deseja para nós. Muito obrigado, Senhor, por nos conceder essa obra maravilhosa que é a sua palavra. Muito obrigado, Senhor, por conceder para nós esse livro maravilhoso que é a carta de João às igrejas da Ásia Menor, a carta do Apocalipse. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue iluminando nossos olhos, nossos corações, para que possamos discernir o motivo da esperança que há em nós. E que nesse tempo comum que está começando, na nossa vida ordinária, nós possamos encontrar o Senhor, nós possamos encontrar essa esperança de que o Senhor vai julgar todas as coisas, e que possamos encontrar alento na sua palavra, alento por meio do livro de Apocalipse, de que um dia nós estaremos com o Senhor, um dia nós nos uniremos ao Senhor, e um dia, como faremos agora, nós vamos celebrar com o Senhor, de modo definitivo, não mais somente em memória, mas em presença física. Em nome de Jesus. Amém.